Os gafanhotos são os insetos pertencentes à subordem Caelifera da ordem Orthoptera, caracterizados por terem o fêmur das pernas posteriores muito grandes e fortes, o que lhes permite deslocarem-se aos saltos. Algumas espécies formam enormes enxames que podem devastar grandes plantações. Os gafanhotos são polífagos, se alimentam de folhas de vários tipos de plantas tais como citros, arroz, soja, pastagens, alfafa, eucalipto e outras. Outras características são torso com 3 segmentos ou menos, antenas pequenas, tímpanos presentes dos lados do primeiro, segmento abdominal e ovopositor curto. Tamanho variável entre 1,5 cm a 12 cm e sua forma corporal é segmentada. Os gafanhotos comem preferencialmente gramíneas, folhas e cereais, mas muitos gafanhotos são onívoros. A grande maioria dos gafanhotos são polífagos. Muitos alimentam-se a partir de várias plantas hospedeiras durante um dia, enquanto outros preferem alimentar-se na mesma planta hospedeira. Apenas uma das 8.000 espécies de gafanhoto é monófaga, alimentando-se de 2 espécies de plantas. O sistema digestivo dos insetos inclui um intestino anterior, um intestino médio e um intestino posterior. A boca possui mandíbula e glândulas salivares. A mandíbula inicia a digestão mecânica, porém possui pouca capacidade mastigatória. As glândulas salivares digerem quimicamente os hidratos de carbono presentes nas gramíneas e em outros alimentos similares ingeridos pelos gafanhotos. A cavidade bucal é contínua com a faringe, o esôfago e o papo. O papo tem a capacidade de armazenar alimentos. A partir do papo, o alimento entra na moela, que possui estruturas quitinosas similares a dentes. A partir daí, o alimento entra no ventrículo ou estômago. Aqui, as enzimas digestivas misturam-se com o alimento para o digerir. Estas enzimas têm origem no seco gástrico localizado à volta do estômago. Posteriormente, o alimento chega aos túbulos de Malpighi, sendo estes os órgãos de excreção principais. O intestino posterior inclui partes do intestino, e os resíduos alimentares saem pelo ânus. A maioria do alimento é digerida no intestino médio, mas alguns resíduos de alimentos, bem como resíduos de produtos provenientes dos túbulos de Malpighi, são processados no intestino grosso. Estes resíduos possuem principalmente ácido úrico, ureia e aminoácidos, e são normalmente convertidos em pelotas secas antes de serem eliminados. As glândulas salivares e intestino secretam enzimas digestivas. O intestino médio segrega enzimas, particularmente proteases, lipases, amilases e invertases, sendo que o conjunto de enzimas específicas que são secretadas varia de acordo com as diferentes dietas dos gafanhotos. O sistema nervoso do gafanhoto é controlado por gânglios, isto é, grupos soltos de células nervosas que se encontram na maioria das espécies mais evoluídas que os cnidários. Os gafanhotos possuem gânglios em cada segmento, bem como um conjunto maior destas células na cabeça, sendo portanto considerados no seu todo como o cérebro. No centro do seu cérebro, existe um neurópilo, através do qual todos os gânglios encaminham os seus sinais. No gafanhoto, os órgãos sensoriais encontram-se perto do exterior do corpo, consistindo em pequenos pelos, que consistem numa célula sensorial e uma fibra nervosa, que estão especificamente calibradas para responder a determinados estímulos específicos. Os gafanhotos também possuem tímpanos para percepção de som. Estes e as sensilas estão conectados ao cérebro via neurópilo. Os gafanhotos possuem sistema circulatório aberto, isto é, o seu fluido corporal preenche diretamente as cavidades corporais e apêndices. O único órgão fechado, o vaso dorsal, estende-se desde a cabeça, passando pelo tórax, terminando na extremidade posterior do animal. O vaso dorsal é um tubo contínuo com 2 regiões demarcadas, o coração, restrito ao abdômen, e a aorta, que se estende desde o coração até a cabeça passando pelo tórax. Em certos países, os gafanhotos são comidos como uma boa fonte de proteína. No sul do México, por exemplo, eles são apreciados por seu alto teor de proteínas, minerais e vitaminas. Eles normalmente são recolhidos ao entardecer. Em países como a Tailândia e China, é possível encontrar em mercados de rua. Normalmente eles são colocados em água por 24 horas, após o que eles podem ser cozidos ou ingeridos crus, secos ao sol, frito, temperado com especiarias,
como alho, cebola, chile, e utilizado em sopa ou como recheio para vários pratos. Em alguns países da África, os gafanhotos são uma importante fonte de alimento, assim como outros insetos, acrescentando proteínas e gorduras na dieta diária, especialmente em épocas de crise alimentar.